Eu quero, através desse vídeo, trazer algo muito sério e importante e contextualizar. Sei que o irmão aqui atrás leva a mensagem, assino embaixo no nome Yau Yausha, verdadeiro. Estudei com profundidade, concordo. Sei que também fui um pregador há muitos anos atrás, antes de ter o YouTube, sobre a Trindade, que não há condição de ter 3 deuses, isso não existe. Também tenho certeza e a convicção de que nós temos que realmente entender os nomes originais, e isso é fato, é conclusivo, não tem como questionar. Mas há uma situação muito importante que eu quero trazer aqui nessa noite, do qual eu vou rebater o irmão Romilson. Aqui na palavra, vamos direto à palavra, sem muito rodeio. Aqui no profeta Irmial, no capítulo 21, versículo 8, antes de eu ler, eu vou explicar o que é que eu estou contextualizando aqui nesse momento. De maneira nenhuma, num dos vídeos que o irmão Romilson fez, ele disse que o que é predestinado já está predestinado, portanto existe a predestinação. Descreio totalmente, nem para homem, nem para mulher, nem para você, nem para mim. Não existe privilégios. Predestinação, apesar de ter um outro título no seu âmago da profundidade, mas também traz uma separação, um privilégio para homens e mulheres. Todos debaixo do céu e da terra estão debaixo do pecado. Todos, sem exceção. Não há privilégio, porque aquele vai ser levantado de uma maneira e ele tem um privilégio para não errar. Prova disso foi o próprio Judas. Podem até me contextualizar depois, mas Judas era predestinado para a perdição. Não. Ele foi ganancioso, assim como qualquer um de nós podemos ser. Ele foi usurpador, assim como qualquer de nós podemos ser. E até também teve um lado lógico da parte dele. Ele tentou incitar o Messias, o nosso Yausha, contra Roma, achando que vinha de alguma maneira entre brigas humanas. E não foi isso que o Eterno veio fazer com o seu filho. Correto? Portanto, ele teve o livre-arbítrio, a decisão tomada. Eu quero ser assim e vou ser dessa maneira. E errou. Assim como todos nós estamos andando na linha e pode acontecer de ter um acidente do pecado. E o que aconteceu com ele foi um grande acidente do pecado. Ele era um filho da perdição, porque o Eterno já conhecia no coração dele que ele realmente ia tomar essa decisão, por ser onisciente, mas não por privilégio. Vamos lá, vamos dizer que na hora de ele se enforcar, ele jogasse a forca para lá e corresse aos pés do Criador e dissesse: pequei contra ti, pequei contra a tua face, me perdoa, como fez com o nosso irmão Kepa. Kepas, por exemplo, foi um homem que duvidou do Messias ao andar nas ondas do mar, negou o Messias por 3 vezes. Eu nunca vi esse homem. Seria ele um predestinado para a perdição? Não. Livre-arbítrio, decisão. Eu não quero, eu vou negar. Eu estou com medo e eu vou negar. Como muitos fazem hoje em dia, é bem provável pelo lado do pecado ou pelo lado de amizade, ou seja, pelo que for. Então, não creio nessa predestinação. Não creio em privilégio de homem. Por que não? Vamos à palavra. Irmial 21, versículo 8 diz o seguinte: e a este povo dirás: assim diz o Eterno, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Está colocado o caminho da vida e o caminho da morte. Faça a sua escolha. É livre-arbítrio, a escolha é sua e não privilégio. Vamos mais aqui na frente, dentro da palavra, dentro das escrituras, né? Como forma do que as escrituras nos passa aqui. Aqui no livro de... vamos aqui, rapidamente. Estou aqui com as escrituras na mão. Eu não tenho aquele mecanismo que alguns irmãos têm, né? De alguém que passa o slide na hora para poder falar. E isso nos faz com que a gente pare um pouco, né? Aqui no livro de Yohana, né? Fala claramente o seguinte, Yohana 3,16, porque o Eterno amou o mundo de tal maneira que doou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo, não tem exceção, não tem privilégio.
O cara creu, pediu para que abandonasse o seu pecado, a sua orgia, a sua depravação. Ele acreditou, ele confiou, é salvo sem predestinação. Aqui em Elhana 3,36, olha o que fala aqui. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê, mas aquele que coloca no coração, não quero crer, eu rejeito, pronto. Esse permanece a ira do Eterno sobre ele. Mas é claro, ao que rejeita. Não poderia nunca, irmãos, o Eterno deixar as Escrituras na mão de todo mundo e a pobre pessoa do outro lado olhar, ler e não poder se salvar porque não é um privilegiado. Ele não é um cara que foi chamado privilegiado. Não. Não existe essa conduta, não existe de forma nenhuma. Aqui me chama a atenção é quando o Eterno fala em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 3, eu quero que todos venham à plena salvação. Eu quero que todos venham à plena salvação. Todos têm o direito de se salvar. Todos têm o direito de se render, de se humilhar, de se rasgar. Pronto, 2 Crônica 7,14. Aquele que se prostrar diante de mim, confessar os seus maus caminhos, abandonar o seu erro, eu ouvirei a oração daquele lugar. Pronto, vamos a Matetial, capítulo 6, versículo 6. Vamos lá, a Matetial 6,6. O que diz lá? Quando fechares a porta do teu quarto, fechar quem? Qualquer um que se sentir deprimido, oprimido, ele entra dentro do quarto, fecha a porta e ora ao meu Pai que está no céu. Meu Pai que vem em secreto vos auxiliará, vos recompensará. Então não tem privilégio. Olha o que diz aqui em Apocalipse, é porque é muitos capítulos e versículos, que a gente não vai entrar no âmbito da história, senão o vídeo fica longo. E eu quero diminuir o vídeo. Apocalipse 22, 17. Olha que fenômeno maravilhoso. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, qualquer um que tiver sede, não tem privilégio de predestinação. Predestinação não existe. Predestinação é algo colocado para privilegiados. E privilegiados não tem. Tem o que se humilha, tem o que busca, tem aquele que tem sede. E olha o que diz aqui. O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, é para a pessoa que tem um livre-arbítrio e quer. Para quem quiser, qualquer um, todos, tome de graça da água da vida. Tome de graça da água da vida. É para qualquer um que queira beber, tomar da água da vida. Portanto, nesse vídeo, não foi nesse aqui, foi em outro que ele fez, que ele fala da predestinação, não existe privilégio para ninguém. Todos estão debaixo do pecado. Todos nós estamos debaixo da mesma medida. E agora entra o livre-arbítrio. Quero comer do fruto proibido ou não? Quero ouvir Satanás ou não? Aí vai vir de você agora. Agora é claro, nós que entendemos a palavra buscamos força. E aí o Espírito da verdade nos fortalece para não pecar. Mas dizer que há privilégios, dizer que há aquele que já está eleito e ele entra bonitinho lá na eternidade, enquanto o Eterno iria desprezar o outro, nunca, nunca. Termino aqui dizendo o seguinte, quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Só que depois que tomar, é como o caso da mulher adúltera. Vai e não peques mais. Ele disse para ela, vai, não peques mais. Agora era com ela. Ele não ia fazer ela não pecar porque ela é uma privilegiada. Ele não ia fazer ela não pecar porque ela é uma chamada, uma eleita, uma escolhida. Ela é predestinada. Jamais. Vai e não peques mais. Se tu pecar, tu está te condenando por ti mesmo, porque tu tens o livre arbítrio. Essa é a mensagem do Eterno para você nessa noite.